Aô, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Na Ponta da Língua. Eu sou Milena Marzocchi, sou zootecnista, faço parte do time da Ponta. Estou aqui hoje como apontadora, ou apresentadora desse podcast, que a gente tem como objetivo compartilhar conhecimento com nossos ouvintes, com o nosso público, para você que é amante de tecnologias para pecuária, pecuária de precisão e amante da pecuária, né? Obviamente, assim como nós. Nosso podcast, como de costume, sempre tem um convidado. E hoje o nosso convidado é o Luigi Cavalcante. Deixa eu chamá-lo aqui. Olá, Luigi, tudo bem? Opa, tudo bem, Milena? Tudo jóia? Tudo bem, obrigada. Mais uma vez por você estar participando aqui do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. Pessoal, o nosso tema de hoje vai ser sobre tecnologias de precisão na pesquisa. E o nosso convidado, como eu falei já, é o Luiz Cavalcante, que é médico veterinário, mestre e doutor em zootecnia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E durante o doutorado também realizou um estágio na Texas A&M University, que fica nos Estados Unidos. Atualmente, ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Ponta e trabalha aqui conosco. Correto, Luiz? Positivo, é isso aí. Bom, Luiz, para a gente dar um pontapé inicial aqui, explicar um pouquinho para o nosso público, você atualmente é um cientista, pesquisador nessa área de modelagem de sistemas. E aí, em que momento exatamente você decidiu se dedicar ao desenvolvimento de novas tecnologias? Bom, a história é meio longa, né? Mas tentando encurtar, durante o período de graduação mesmo, ali de veterinária, eu já tinha um pouco, eu tive um pouco de experiência com a parte ali de iniciação científica, né? E aí a gente começa a ter contato com esse lado da ciência, né? De fazer pesquisa, entender o problema, buscar no estado da arte como que aquele problema está sendo resolvido, propor novas soluções. E isso, de certa forma, me pescou ali, né? Eu acho que desde a graduação, então, eu venho trabalhando nessa linha de entender a demanda da pecuária, né? Na época, eu trabalhava bastante com a parte de nutrição de ruminantes, mais especificamente usava ali os pequenos ruminantes como modelo, né, de ruminante. E desde então eu venho aos poucos me aprofundando nisso, né? Durante a pós-graduação a gente fica mais focado no meio acadêmico, né? E acaba fazendo alguma coisa mais de base. Mas à medida que eu fui avançando para o doutorado e essa experiência que eu tive, essa oportunidade que eu tive de ir para os Estados Unidos, me trouxe a possibilidade de ver essa ligação mais direta entre a demanda do campo e algo para ser resolvido, né? Nos Estados Unidos é engraçado, isso é bem comum, é um pouco diferente do Brasil, mas lá nas pesquisas, pelo menos no Texas, né, muitas delas são realmente subsidiadas pelos próprios pecuaristas. Então existe um contato direto ali do tema a ser pesquisado, da demanda que realmente o campo está clamando ali naquele momento. E esse tipo de cenário também é realidade quando você vai para o privado. Então, logo que eu voltei de lá, a Intergado, né, hoje Ponta, estava começando e eles estavam precisando de pesquisadores que pudessem, de alguma forma, ajudar aí na produtagem, né, do que na época era um projeto ainda. Então, vem daí esse meu caminho aí frente à tecnologia no agro, né, vamos falar assim. Muito bacana. Então, quando a gente está na graduação, aí na pós-graduação, é bem comum os estudantes terem bastante contato com esse ambiente acadêmico, esse ambiente científico, né, relacionado às pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias. E acaba que nem todo mundo vai indo para essa área, muita gente vai para o mercado e outros acabam ficando na área da pesquisa mesmo, é natural. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal que quem são os agentes públicos e privados que se dedicam à pesquisa hoje, atualmente, no nosso mercado. Certo. Bom, eu acho que tudo começa desde lá do governo federal, né, onde o Ministério de Ciência e Tecnologia cria frentes, né, ali de trabalho, e daí são criadas verbas para editais públicos, e aí tem diversas agências, né? Essas agências, a gente tem CNPq, né? Nós temos a CAPES, que está ali basicamente subsidiando tanto os pesquisadores, né, através de bolsas de pesquisa, quanto também os editais,
né, que são, às vezes, temáticos ou universais, né? E daí a gente tem o subsídio para que os pesquisadores consigam executar suas pesquisas mediante a aprovação dos seus projetos. Essas são entidades federais, né? Mas a gente tem também as entidades estaduais. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos a FAPEMIG, em São Paulo tem a FAPESP. E do lado dos pesquisadores, normalmente esses pesquisadores estão alocados ou em universidades públicas ou particulares, né? E nas públicas aí nós vamos ter também no âmbito federal e estadual, e também nas entidades públicas de pesquisa, como, por exemplo, Embrapas, aqui em Minas tem o EPAMIG, em São Paulo tem o Instituto de Zootecnia, né, entre várias outras entidades que mantêm a estrutura e também um corpo de pesquisadores que podem eventualmente estar aplicando seus projetos, né, escrevendo seus projetos, e caso sendo contemplado, eles podem conduzir as pesquisas com esses fundos providos desde lá do governo federal ou estadual. Sim, então quando a gente fala da esfera pública, né, começa aí, tem as agências de fomento, tanto nacionais, né, federais, como as agências estaduais, que aí estão bem ligadas às entidades de pesquisa, como as universidades ou outros centros, certo? Certo, positivo. Há também a possibilidade de parcerias público-privadas, né? Daí algumas empresas podem também participar, e daí entram outras entidades, né? A gente tem alguns editais privados, né? Que as empresas também concorrem, e com isso a gente também consegue criar parcerias. E podem ter parcerias diretas, né? Entre pesquisadores independentes, dentro com as empresas. É assim também como algumas empresas que têm seu próprio departamento de pesquisa, como é o caso da Ponta, né, que tem hoje um departamento de pesquisa e desenvolvimento próprio, e tem alguns participantes ali que estão focados efetivamente para pesquisa, pós-graduação, etc. Então, cada vez mais, né, o Brasil tem formado pessoas aí com titularidade maior, tem se tornado mais comum a presença de mestres, doutores, né, dentro das empresas, e isso é muito interessante porque também as empresas têm uma velocidade legal, principalmente no que tange esse hiato entre demanda e a produção de soluções, né? As empresas querem fazer isso o quanto antes. Então é legal, e ela se alimenta tanto do aspecto, né, as empresas elas conseguem usar do ecossistema, vamos falar assim, das pessoas que são formadas pelo público, né, ou também pelas entidades privadas, mas enfim, tudo isso vem desse plano geral, global, vamos falar assim, como também da ciência de base, que normalmente o centro, o cerne, vamos falar assim, da maior parte das pesquisas que acontecem em instituições públicas, né? Então, talvez a gente possa falar que as entidades estão mais voltadas para soluções de base, vamos falar assim, pesquisas de base, enquanto o meio privado normalmente vem com a aplicação dessas tecnologias, né, dessa ciência. E daí saem produtos, saem patentes, né, e que vai gerando todo esse arcabouço de propriedade intelectual que o Brasil detém, né, e isso vira a ser, daí a justificativa do governo estar investindo nisso, porque vira uma estratégia para o país ter toda essa ciência à sua disposição, né, uma vez que depois isso pode ser exportado, etc., e vai criando todo esse ciclo aí interessante para a economia do país, né? Sem dúvida, Luiz. O bacana, né, de tudo isso que você pontuou aqui para a gente é que a pesquisa ela está presente em todas as esferas, né? Na esfera pública, na esfera privada, tá, seja numa entidade universitária, numa entidade privada, seja dentro das empresas aí trazendo times de pesquisa e desenvolvimento. E também temos fazendas hoje em dia, né, trazendo pesquisadores para rodar experimentos, fazer validações dentro das fazendas para trazer para a realidade da região, da fazenda e tudo mais, né? Verdade, isso é bem interessante, né? Na verdade, é um processo vamos falar assim, de cada vez mais as fazendas serem vistas como negócios, né? Como empresas, né? E daí trazerem essa demanda latente
de aplicar modelos que normalmente são desenvolvidos em condições um pouco diferentes daquelas que estão dentro da fazenda para a sua realidade. Então, era muito comum na minha época de graduação, já vai há algum tempo, né? A gente falar assim, isso lá nos Estados Unidos, isso vem lá da Europa, não sei o quê. E hoje a gente tem modelos de desenvolvimento de pesquisa muito forte dentro das nossas instituições de pesquisa, mas ainda assim a gente ainda vê uma demanda de ter que ajustar o que vem lá de fora para o que vem para essas instituições, o que a gente produz também ir para fora, mas também a gente aplicar isso dentro do microambiente ali da fazenda, né? E aí a gente tem a ideia de experimentos de validação, né? Que eu gosto de chamar mais de experimentos de avaliação, onde a gente vai entender se aquele modelo. E aí, quando a gente fala modelo, eu estou falando aqui de modelos nutricionais, né? Ou seja, usar um certo aditivo. Será que isso também se replica, né? Era muito comum durante a minha pós-graduação a gente ver aqueles trabalhos assim. O título era praticamente igual ao de um trabalho europeu ou americano ou da Austrália, só que via depois assim, em condições tropicais, né? Era muito comum isso. Hoje é basicamente assim, na condição da minha fazenda, né? Ou seja, isso vai ter efeito aqui e o fazendeiro ele tem a possibilidade hoje, com a popularização das tecnologias e com a disponibilidade de capital intelectual, né, de pessoas que consigam conduzir isso dentro da sua fazenda, fazerem avaliações daquelas tecnologias que estão à disposição no mercado e daí ver qual mais se adequa à sua realidade. Isso é muito legal e permite também fazer ajustes, né? Fala assim, olha, funciona desde que eu faça uma combinação com A, com B, com C, e sei lá, para o meu cruzamento genético X aqui deu o resultado, para o outro não, então eu vou só investir nesse, e por aí vai, né? Sim, é bem bacana mesmo, Luigi. E aí, entrando um pouquinho mais na parte de tecnologia de precisão, como que você vê a relação entre a pesquisa e as tecnologias de precisão atualmente? Bom, como eu disse, as tecnologias de precisão que estão aflorando hoje, elas são, na verdade, o resultado das pesquisas de base, né, que foram trabalhadas aí nos possivelmente décadas atrás, né? Existe um delay, né? Existe um atraso da chegada disso até a realidade de produto. Por quê? Normalmente essas pesquisas de base vão prover insumos para produção de produtos, né, efetivamente, né, ficou um pouco redundante, mas é isso, que vão ser utilizados para a confecção dessas ferramentas. Então, por exemplo, né, hoje a gente está surfando efetivamente na popularização de chips que foram desenvolvidos décadas atrás. Né? Então, eles foram sendo popularizados, vão sendo barateados, né? E é impressionante, né? Que num período aí de uma década, a gente vai tendo ondas mesmo de chegadas de tecnologias, né? E um exemplo bem legal do que está acontecendo agora é a questão da inteligência artificial. Ela é a tecnologia que todo mundo sabia que ia chegar, mas que nunca chegava. E quando chegou, todo mundo se inundou dela, né? E é mais ou menos o que acontece com os chips. Os chips, eu estou falando, são os circuitos integrados, né? Essa parte de eletrônica, que permite com que a gente faça o desenvolvimento de produtos aplicados, né? Então eu pego lá um chip que foi desenvolvido há 10 anos atrás, coloco ele dentro de uma balança e daí eu consigo colocar essa balança num preço acessível para medir peso de boi, né? Então basicamente é assim que funciona esse ciclo entre a pesquisa e a geração de tecnologia. Então cada vez isso é mais rápido, né? Exemplo também legal que aconteceu há pouco tempo, não pela circunstância, não foi tão legal, mas, quer dizer, foi nada legal, mas foi a questão da pandemia, né? A gente viu a velocidade com que a gente está produzindo vacina. E aí agora a gente vê lá uma nova onda de produção de vacina, por exemplo, contra chikungunya, e ninguém está achando tão estranho ter uma produção de vacina tão rápida, porque todo mundo já entendeu que a plataforma de desenvolvimento, ela vai evoluindo. Então a pesquisa, ela vai assim, ela vai criando meios, vai cobrindo lacunas, normalmente tem um aumento de eficiência, sempre buscando redução de custo, né? Redução também de impacto sobre o meio ambiente. Hoje essa é uma premissa básica de qualquer tecnologia, né? Pensando sempre na sustentabilidade daquilo e sempre resolvendo os problemas atuais, né? Então toda vez que esse ciclo acontece, a tecnologia capota, né? Vamos falar assim, chega uma tecnologia nova e toma a frente da que está em voga e abre um leque de possibilidades.
quanto mais básica essa tecnologia for, mais portas ela abre. Então, hoje, a inteligência artificial, sem dúvida, é uma dessas que abriu uma infinidade de possibilidades, dado o quão básica ela é e quanto que ela traz de caminhos, né, a serem seguidos. Então, é por aí. Eu acho bacana trazer esse ponto, Luiz, de que quando a gente fala de tecnologia de precisão, parece que é um equipamento super tecnológico, blaster, mas na verdade ele é feito de vários pequenos componentes que foram desenvolvidos ao longo do tempo e foram ganhando tração, né? Então a gente pode falar ali dos sensores que apareceram, dos chips eletrônicos, dos colares, dos brincos eletrônicos do bovino também, foram todas evoluções. E aí hoje a gente tem um pacote tecnológico, vamos falar, que acaba integrando tudo isso, né? Sem dúvida. Eu gosto dos conceitos de tecnologia de precisão, vamos falar assim, ou de pecuária de precisão, que são mais abrangentes, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de precisão, a gente só está falando, na verdade, de reduzir erro, né? Então, toda vez que a gente está sendo mais preciso, a gente está querendo falar assim, no contexto de que a gente está aumentando a eficiência de algum processo pelos erros que decorrem naturalmente de qualquer atividade envolvendo máquina ou humano, né? Então, quando a gente passa de um caderninho, né, de papel para uma planilha, né, eletrônica, a gente já está fazendo pecuária de precisão. Agora, se essa planilha eletrônica ela é preenchida automaticamente, parte dela, por uma leitura de um brinco eletrônico de 15 dígitos, eu já evito 15 possibilidades de erro ao digitar aqueles 15 dígitos, né? Então, tudo isso vai aumentando a precisão do processo e também vai trazendo funcionalidades colaterais. Então, eu quero aumentar a precisão da minha leitura, com isso eu digito muito mais rápido do que eu digitar 15 números, então eu aumento também a velocidade da aquisição daquele número. Eu posso atrelar a isso dados históricos daquele número que estão guardados, por exemplo, num arquivo nesse mesmo dispositivo eletrônico, né, num computador ou um tablet. Então eu posso trazer um breve histórico daquilo e já ajudar na anamnese, por exemplo, que um médico veterinário vai fazer ali frente a um caso, né? Então, tudo isso são aspectos relevantes. Aí daí a gente vai trazendo outras coisas, né? As tecnologias elas estão aí à disposição de quem conseguir as inserir no seu contexto, né? Então a gente parte, igual eu falei, de uma simples leitura de um brinco eletrônico, que parece simples, né? Mas tem muita coisa ali dentro de um bastãozinho de leitura de eletrônico, ou uma antena, igual a antena que a gente tem nos nossos coxos, né? Mas parece uma coisa relativamente simples, até a gente chegar lá hoje, sei lá, numa inteligência artificial falando sobre, eu acho que você deve aumentar a proteína na sua dieta, né? E isso é possível hoje em dia. Ou então a gente falar, sei lá, de um drone que vai fazer um reconhecimento de um animal estar doente ou não usando uma câmera termal, né? Uma câmera térmica, né? Então, tudo isso está à disposição do mercado. Cabe às empresas entenderem que essas tecnologias têm limitações, né, vantagens, colocarem isso dentro de seus produtos, traçarem os limites disso e ofertarem ao mercado. Exatamente. E aí, quando a gente fala da pesquisa, utilizando as tecnologias de precisão, tem uma ligação muito forte, né, Luiz? Porque a gente quer minimizar os erros, a gente quer os dados com segurança, a gente quer ter essas informações com segurança e que ela seja realmente confiável, né? Para você rodar uma estatística, para você fazer uma validação, fazer uma avaliação, como você falou, né? É verdade. Assim como os pecuaristas, né, vão desfrutar desse avanço tecnológico, os pesquisadores também têm essa mesma vantagem, né, quando eles usam essas tecnologias. Então era muito comum, né, a gente, por exemplo, fazer um experimento de desempenho e a gente fazer duas pesagens, né, pesagem de entrada dos animais, pesagem de saída e falar de ganho de peso naquela fase, que era a informação que a gente tinha. Então a gente tem uma informação por animal. Quando a gente fala de consumo, às vezes a gente nem tem essa possibilidade de ter uma informação por animal, porque os animais normalmente vão ficar agrupados, fica muito difícil fazer baia individual, muito custoso, né? Haja estagiário para isso, né? Para ficar ali catando sobra de ração, para fazer consumo ao longo de um dia para o outro. Então, tudo isso faz com que a existência de tecnologias como coxos eletrônicos e balanças
né, barateiem o processo de obtenção desses dados, aumentem a precisão, porque são equipamentos eletrônicos, e vão reduzir, por exemplo, um simples ato de varreção, né? Então, imagina, você está lá com o seu coxo, você vai pegar a sobra de um dia para o outro. Quando você for pegar essa sobra, o seu coxo não é uma balança, então você vai ter que varrer aquilo e passar para um outro recipiente. Quanto que o ato de varrer, além de gerar custo pelo tempo necessário, gera erro também pela própria ineficiência de você trazer tudo que está de lá. Você vai trazer todos os pozinhos que estão ali. Então, um pozinho de 120 dias dá quantos quilos no final do experimento, né? Vamos falar assim. Então, tudo isso vai sendo reduzido, né? Todos esses erros, né, que são inerentes ao processo de condução do experimento, podem ser reduzidos por essas tecnologias. No caso do ganho de peso, aí tem um aspecto muito realmente inovador, disruptivo, que é você ter o ganho de peso diariamente. Isso era muito. Isso era inviável, vamos falar assim, na verdade, dentro da condução de um experimento, numa frequência talvez menor do que uma vez por semana, né, que já é bem intensivo. Por quê? Porque você tinha que conduzir os animais até uma balança de pesagem, e uma balança normalmente é um dispositivo central dentro de uma estação experimental. Então você tem que levar os animais para lá, fazer aquele processo de fila indiana, pesar animal a animal, e você não consegue fazer isso várias vezes ao longo do experimento, porque você gera mais estresse aos animais do que de fato coleta dados válidos, né? Então, quando você tem a balança dentro da baia experimental e o animal se pesa sozinho, além de você reduzir o estresse, você aumenta enormemente o número de medidas realizadas daquilo. E cada pesagem tem um erro. Na nossa balança, né, de pesagem voluntária, vai ter um erro associado àquilo. Só que você tem 300, 400, 500 pesagens do mesmo indivíduo ao longo do tempo. E quanto mais amostras você tem num processo amostral, menor é a sua estimativa de erro, né? Então, assim, menor vai ser o erro na sua estimativa de ganho de peso, na verdade. Então, isso é muito importante. Quando você faz só duas pesagens, por mais que ela pareça muito correta, na verdade você tem dois pesos e os dois têm erros associados a ele. E aí, errar um pouquinho um deles num período muito longo faz com que a sua reta de ganho de peso varie enormemente, né? Porque um dado errado vai fazer aquela linhazinha, né, inclinar ou não bastante. E essa inclinação é o ganho de peso, que normalmente é a resposta mais importante do experimento de desempenho, por exemplo. No final das contas, todo mundo quer avaliar se uma dieta, se uma condição ambiental tem efeito sobre o desempenho dos animais, porque é isso que paga a conta do pecuarista, né? Quando a gente está falando de gado de corte. Então, ter essa pesagem todos os dias é algo que a pecuária de precisão trouxe e traz uma nova perspectiva, né, de entendimento dos fenômenos. Agora a gente pode entender se um produto A, B ou C tem efeito na adaptação, no crescimento ou na terminação, isso num período de 90 dias de confinamento, né? Então, antigamente a gente ia falar assim, beleza, aumentou o peso ou não aumentou? Aí imagina que tem um produto que ele é muito bom na adaptação e muito ruim na terminação. Ele anula o efeito dele na adaptação, você fala assim, na verdade, esse produto não tem efeito, né? E aí pode ser que ele era ideal para você usar nos primeiros 30 dias e deixar de usar na terminação e entrar com outro, né? Então, essa possibilidade de ter dados ao longo do tempo é muito interessante e é uma dádiva aí da pecuária de precisão. Luiz, acho que quem está nos ouvindo aqui, que já é profissional aí das ciências agrárias, tecnista, veterinário, ou ainda está na faculdade, sabe muito bem o que é varrer coxo e o transtorno que é participar desses experimentos de nutrição e desempenho. Verdade. Porque tem que fazer isso mais de uma vez no dia, tem todo esse processo e é complicado, gente, realmente. A gente tem alguns produtos, inclusive, aqui, né, que são voltados especificamente para alguns nichos ali da nutrição, que são as gaiolas metabólicas, né? Então, as gaiolas de metabolismo que a gente tem no Brasil, todo mundo sabe que alguém já fez alguma gambiarra com tela de mosquiteiro, com tela de churrasqueira, com estrado de madeira, com fraldão para carneiro, todo mundo já fez alguma coisa. Então, a gente tem, por exemplo, uma gaiola metabólica que resolve todos esses probleminhas, né, de não cair fezes no cantinho, de ter uma coleta já separada de urina e fezes, porque é a forma também como a gente traz precisão para os produtos, né? Então, trazer essas soluções, não só eletrônicas, mas mecânicas, né, para a pecuária, também tem ganhos muito legais, né? Então, isso é muito bacana também de acompanhar. Sim, bom, pessoal, o Luigi acabou de explicar como que a tecnologia de precisão é aplicada atualmente nas pesquisas, né? Então, trazendo todos esses benefícios com o uso da tecnologia para
resultados confiáveis, resultados seguros e ter essas informações com mais facilidade, a pesquisa fica um pouco mais tranquila também, né, Luiz? Normalmente, assim, isso é uma coisa que meu orientador lá dos Estados Unidos, o Tedeschi, né, muita gente conhece, falava muito, né, a gente acabava os experimentos, então a gente ficava lá, aquele negócio conduzindo com os animais e tal, e aí, quando a gente acabava de fazer aquele negócio, comemorava tal, ele, o que vocês estão comemorando? O trabalho vai começar agora que vocês vão sentar na cadeira e vão escrever, né? Então, o foco na pesquisa realmente mental, sentada na cadeira, é realmente muito importante. Mas muitas vezes, pelas formas como a gente tem de condução, né, da pesquisa, isso fica meio de lado, porque a gente tem N problemas ali na coleta de dados, né? N problemas. Às vezes a gente tem que alongar os experimentos para ter um número de amostras necessárias, porque a gente não consegue ter repetições rapidamente, né? Então, o retorno de dados quanto antes, mais fácil fica para a gente encerrar o experimento e, de fato, dedicar para a fase mental, que é de explorar os dados. É muito comum, participo de N bancas aí de mestrado, doutorado, a gente chegar na conclusão que fala assim, olha, pô, você fez um trabalhão, isso aqui, você suou pra caramba, mas faltou discussão, faltou debater os resultados, né? Faltou contrastar isso com a literatura. E é por quê? Porque normalmente o estudante de mestrado ficou ali meses coletando dados e faltou 3 meses para ele escrever a dissertação dele. E isso é uma coisa legal também, assim, por mais que nós estamos falando de um nicho mais específico para academia, né? Mas que a pecuária de precisão também resolve. É muito legal hoje quando a gente vê trabalhos, por exemplo, de Viçosa, que usam equipamentos da gente, que a gente vê que os experimentos são muito bem curtos, trabalhadinhos e sobra tempo para os meninos estarem ali dedicando realmente para pesquisa e para revisão e redação dos seus trabalhos. É um trabalho árduo, né, Luiz? Porque quando você está ainda na pós, você ainda tem as disciplinas para serem cumpridas, o experimento para rodar, e ainda depois tem que se dedicar todo esse tempo para redação, né? Para escrita, análise dos dados, a estatística. E realmente vai chegar lá na banca no final e ainda correr esse risco de tipo, faltou alguma informação importante, faltou algum ajuste. A gente vai vendo ao longo da tese, né? O primeiro capítulo está bem discutido, o segundo vai diminuindo, no terceiro, cara, é isso que eu consegui. Pois é. E aí, Luiz, eu acho que o grande objetivo da pesquisa é que ela seja aplicável na prática, né? Então, acho que essa distância entre o pesquisador e o pecuarista, ela tem que ser o mais curta possível. E como que você enxerga isso atualmente? Eu acho que isso tem reduzido, né? Eu vejo que por alguns momentos, né, assim, não vou falar que em todos os grupos de pesquisa, mas havia até um certo receio, eu acho, né, de envolver o público com o privado, né? Então, a gente via muito o medo do viés, né? Hoje é mais comum, né, dentro dos papers, né? Você é obrigado a declarar ali qualquer conflito de interesse, né? Então, fica mais transparente que aquele trabalho foi conduzido e que tem uma empresa que está testando aquele produto e que tem alguém que é autor daquele trabalho que é da empresa ou não, né? E isso fica declarado publicamente ali e as pessoas vão poder analisar aquele trabalho e falar assim, olha, peraí, o cara é da empresa, mas mesmo ele sendo da empresa, o trabalho é legal e tal, e ele declarou que ele é da empresa ali e tal, então assim, ele não está tentando me enganar, ele não tá omitindo alguma coisa. Nos anos atrás era comum às vezes pessoas criarem pseudônimos para publicar, né? Então é até engraçado isso, assim, hoje em dia não é mais a realidade. Então isso tem diminuído e eu acredito que fundos de investimento, né, ou fundos de fomento à pesquisa que sejam subsidiados pelos pecuaristas, no caso da zootecnia, né, da ciência animal, fazem muito sentido, né? Então o exemplo do sistema do Texas, né, o AgriLife, né, faz bem sentido isso, né? Você vê as associações de pecuaristas, né, estando ali presentes na decisão de qual que vai ser a temática, né, das pesquisas futuras, né? Então isso molda para uma pesquisa que vai chegar mais rápido, por mais que ela comece básica. Mostra um bom alinhamento, né, entre a demanda do que está acontecendo no campo com o que realmente precisa ser pesquisado, né, Luiz?
Exato, já aconteceu assim várias ondas, né, assim de pesquisa no Brasil. Então, por exemplo, teve uma época que a onda era a glicerina. Ah, mas por quê? Porque Uhum. o governo estava produzindo não, né? Estava demandando, criando ali uma plataforma de biodiesel. Então ia sobrar glicerina. Aí criou todo um aspecto de produção de glicerina para alimentação animal, porque ia sobrar glicerina. Onde é que ia botar essa Uhum. glicerina? Mas e aí, o pecuarista quer trabalhar com glicerina? Faz sentido para ele? Tem impacto na qualidade da carne? Tem impacto. Então, tudo isso foi meio que efeito consequência, né? Uhum. Enquanto isso, o pecuarista talvez estava preocupado com outra coisa, né? Ele não estava preocupado, às vezes, em substituir milho. Ah, a gente produz pra caramba milho. Então, será que faz sentido eu procurar um alimento só porque vai estar disponível? Tal? Ah, não, beleza, é mais uma oportunidade. Mas às vezes parece que a roda estava girando ao contrário, né? E aí você não vê hoje, eu pelo menos hoje tendo acesso aqui à base de diversos confinamentos, eu não vejo nenhum produto com glicerina. Então, será que a gente não está produzindo biodiesel? Não, tá produzindo. Então, talvez nesse cenário, estou fazendo só um exemplo aqui, né? Pode ser que tenha argumentações aí que vão totalmente contradizer o que eu estou falando. Mas me parece que nesse cenário a roda girou ao contrário. Sim. Agora, quando a gente vê, por exemplo, pesquisas procurando aumentar rendimento de carcaça. Opa, peraí, isso é um negócio que todo pecuarista tem interesse. Né? Então parece que é algo que faz mais sentido. Ou então pesquisas querendo trabalhar com redução de produção de metano. Ah, olha, está começando a surgir esse negócio de crédito de carbono e tal, isso voltou com muita força. Temos aí um plano de redução, um acordo global que está sendo feito e tal. Então o pecuarista vai precisar disso. Ah, beleza, ele não quer, mas ele vai precisar. Então faz sentido a pesquisa estar correndo para esse lado. Então tem várias coisas que demandam, né? Coisas que vão aparecer lá na frente, que a gente sabe que vai aparecer, mas também tem que ouvir o grito atual, né? A dor atual, né? A dor atual é essa. E aí, o que nós temos pronto para isso? Às vezes a gente não está muito focado nisso. Exatamente. E no Brasil, hoje você já tem conhecimento se existe algum grupo de financiamento privado para pesquisas? Ah, eu particularmente não conheço. Eu vejo que, na verdade, tem redes sendo formadas e Uhum. essas redes têm pessoas que estão ficando cada vez mais próximas aí do privado. Né? Então, eu conheço alguns pesquisadores, alguns colegas que têm relações muito próximas com frigoríficos, né? Com produtores, com laticínios. Né? Eu vejo que alguns laticínios ou algumas cooperativas têm fomentado, sim, pesquisas. Né? Então, quando uma cooperativa, né, de produtores está envolvida, então eu imagino que ela está ali representando a dor do pecuarista. A gente tem caso de cliente nosso que a cooperativa, por exemplo, bancou a compra dos nossos equipamentos, né, para colocar dentro de uma fazenda, para fazer dali um centro de pesquisa. Então, é como se criasse um fomento privado para a pesquisa, onde os agentes que estão ali de capital intelectual, né, as pessoas, os pesquisadores envolvidos, às vezes são de entidades públicas. Né? Uhum. Então, de certa forma, sim. Agora, não sei, um exemplo mais claro do que esse. Então, esses são os que me veio à mente aqui também agora. Bacana. Eu acredito que isso deva evoluir com o passar dos anos, né? E essa aproximação seja cada vez mais, seja menor, né? Seja mais próximo possível para que realmente trabalhe com essa demanda, né? A gente está vendo o crescimento de fazendas realizando pesquisas, e aí também isso também é uma oportunidade de negócio para a própria fazenda, também é Sim. uma oportunidade de trazer o real dado do que acontece ali, né? Que foi o que a gente conversou lá no começo. Existem fazendas que são clientes nossos que não têm demanda para o uso do equipamento o ano inteiro. Então, eles alugam os equipamentos para a realização de pesquisas. Podem ser de outras empresas de nutrição, por exemplo, ou inclusive Uhum. pesquisadores que estão precisando daquele equipamento que poderiam estar utilizando. Então, existe esse mercado secundário, vamos falar assim, e eu acho que sim, a tendência é igual você falou, acho que com a redução desse preconceito, né, da interação público-privada, eu acho que isso tende a se tornar mais comum. Muito bom. Bom, Luiz, acho que o papo foi bem bacana aqui, trazendo um pouquinho de tecnologias de precisão para pesquisa, quais são essas vertentes, os próximos desafios. Você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes? Eu gostaria só de agradecer o convite, né, inicialmente, mais uma vez, muito obrigado.
É sempre legal poder falar um pouco desse tema. E eu acredito que seria mais importante que as pessoas tomassem conhecimento de onde essas pesquisas estão, de fato, os resultados que essas pesquisas estão trazendo, né? Sim. Então, a gente tem a possibilidade hoje, né, com a internet, é muito fácil a gente encontrar artigos científicos, né? Cada vez mais eles são do tipo acesso público, né? Abertos, né? Então basta procurar ali por ponta ou por intergado, é mais comum. Vocês vão ter acesso, por exemplo, a equipamentos nossos que têm sido usados por pesquisadores no Brasil e fora do Brasil também. E a gente tem pesquisas de vários âmbitos, né? Então, na genética, sem dúvida nenhuma, acho que quase todos nós provavelmente já estamos comendo carne de animais que foram selecionados por equipamentos para fins de seleção de eficiência alimentar. Né? Essa variável tem sido amplamente explorada nos programas de melhoramento. Ainda há uma lacuna para a seleção, a gente ainda vai ganhar muito com essa característica, mas querendo ou não, ela já vem sendo mensurada e de alguma forma direcionada dentro dos programas. Então, esse é um exemplo de aplicação rápida. E as fazendas que também vêm utilizando esses equipamentos e têm tomado direções em relação a manejos de sombra, de nutrição, então coisas de bem-estar, coisas também associadas a maior desempenho, maior marmoreio, grau de acabamento, tudo isso vem sendo fruto do uso desses equipamentos e do uso da pecuária de precisão, né? Então, e por outro lado, nós temos coisas mais básicas sendo desenvolvidas, que são coisas paralelas. Por exemplo, temos trabalhos desenvolvidos na pessoal de Wisconsin, usando nossos equipamentos de consumo para detecção de cio, por exemplo. Né? Então, pela diferença do comportamento das fêmeas, né, ao longo do dia, em relação a idas ao coxo, total de consumo do dia, né, começa a utilizar esses equipamentos. Então, são resultados derivados do produto. Ninguém vai comprar coxo para detectar cio, mas tendo coxo no sistema, começa a ter outros ganhos e a gente vê que isso é um trabalho totalmente independente do nosso projeto e que mostra o potencial que essas tecnologias têm. Então, fica o convite aí à comunidade de buscar um pouco mais. A gente tem também uma biblioteca interna aqui. Quem quiser procurar, pode mandar um e-mail ou até mandar no Instagram, né, Milena? Eu acho. Gostaria de ter acesso aos artigos, alguma coisa assim. A gente pode disponibilizar. Mas, como eu disse, é fácil. Basicamente você escrever lá Electronic Feed Beans, né? Ou seja, coxos eletrônicos e intergado. Por exemplo, vocês já vão ver ali uma boa dezena de trabalhos só com coxo, com balanças também, a gente já tem bastante trabalho publicado, muita tese saindo, e o pessoal tirando bom proveito disso, porque principalmente para esses efeitos de curto prazo, antes a gente não sabia direito, né? Então, assim, por exemplo, período de transição de vaca, né? Ali entre final de gestação e parto. Você não consegue coletar o peso do animal todo dia. Mas peraí, se você tem uma balança dentro do bebedouro ali, toda vez que a vaca for lá, você vai conseguir captar e vai ver realmente o quanto que ela está mudando. E aí esses estudos de transição, né, que é muito importante o balanço energético negativo da vaca, tudo mais, você começa a ter mais uma variável ali e entender, opa, peraí, realmente esse drain aqui que eu usei, ele começa a melhorar a vaca mais rápido do que aquele outro. Porque antes eu não conseguia ver isso, mas ele tem um efeito e agora eu estou conseguindo ver. Então, tem vários trabalhos nesse sentido, né, sendo publicados, né, trabalhos de sanidade de bezerro, muita coisa legal. Então, fica o convite aí para que vocês procurem mais conhecer o que é possível. E aqui nós estamos falando, assim, basicamente de 3 tecnologias, 2 tecnologias. Imagina quando a gente coloca o leque tudo de que está à disposição aí para todos, né? Exatamente, Luigi. Bom, reforçando então, pessoal, se tiver interesse, pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, ou através do nosso site também, temos um formulário de contato. Obrigada mais uma vez por ter participado. Já é o segundo episódio aqui do nosso podcast com a participação do Luigi. Sempre um prazer te receber, viu? Tá joia. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.